No silêncio da noite, um som quase imperceptível corta o ar. Um zumbido fino e irritante que faz o coração acelerar. Não é apenas incômodo. É o aviso de que a morte pode estar mais perto do que você imagina. O inimigo não tem presas afiadas, não ruge, não possui garras ensanguentadas. Ele é minúsculo, invisível aos olhos distraídos, mas capaz de exterminar milhões de vidas todos os anos. Estamos falando do mosquito, a criatura mais perigosa do planeta, responsável por espalhar o terror silencioso em todos os continentes. Estima-se que mais de 700 mil pessoas morram anualmente vítimas de doenças transmitidas por ele, menos malária, dengue, febre amarela, zika, chikungunya. Não existe predador mais letal, pois sua arma não é física, mas invisível, carregada no sangue e cuspida em cada picada. Ao longo da história, esse assassino minúsculo já mudou o destino de civilizações inteiras. Soldados romanos sucumbiram à malária em campanhas militares. Obras monumentais como o Canal do Panamá se tornaram cemitérios de trabalhadores dizimados pela febre amarela. E até hoje na África e Ásia, famílias inteiras vivem com medo do que uma simples picada pode causar. A malária em especial não apenas mata, mas tortura antes da morte. Febres altíssimas, calafrios violentos e delírios que transformam noites em verdadeiros pesadelos. A dengue, por sua vez, recebeu o nome de febre quebra-ossos, pois faz cada músculo arder como se estivesse sendo rasgado. Já o vírus Zika marca as vítimas para sempre, trazendo ao mundo crianças com graves deformidades. Não há compaixão, não há piedade. E o mais perturbador é a sua forma de atacar. Enquanto dormimos, ele se aproxima, quase invisível, e espera a oportunidade perfeita. O zumbido em nossos ouvidos é como uma canção da morte, o prenúncio de que sua agulha já está pronta para perfurar a pele. Ele não distingue vítimas, ricos, pobres, jovens, velhos, todos podem cair sob sua maldição. É o predador perfeito porque não precisamos vê-lo para sermos derrotados. Sua força está em sua invisibilidade. Um pouco de água parada é suficiente para gerar centenas de novos assassinos alados, perpetuando um ciclo sombrio de dor e morte. O mosquito é a prova viva de que os maiores monstros não são os que vivem nas profundezas dos oceanos ou nas sombras das florestas, mas aqueles que estão à vista de todos, escondidos em plena luz do dia. Cada zumbido é um lembrete de que a morte pode chegar sem aviso, sem dor imediata, apenas com o toque quase imperceptível de uma picada. Pequeno sim, mas letal como nenhum outro. O verdadeiro rei dos assassinos caminha ao nosso redor. E enquanto a humanidade continuar a subestimá-lo, o mosquito continuará a reinar como o mais implacável e silencioso carrasco da história. Em meio às sombras da natureza, desliza silenciosa uma criatura que sempre despertou medo e fascínio. Não é necessário que ela faça barulho, pois seu simples movimento já impõe respeito. Com olhos frios e línguas bifurcadas que saboreiam o ar, as cobras são o verdadeiro retrato do perigo silencioso. Entre elas, algumas espécies se destacam como símbolos de morte. A cobra real, a víbora e a temida taipan do interior. Essas serpentes carregam em suas presas um veneno tão letal que pode apagar uma vida em poucas horas, deixando para trás apenas dor e desespero. Diferente de outros predadores, elas não precisam de força bruta. Basta uma única mordida, um simples instante de descuido, para que o veneno comece seu ritual de destruição dentro do corpo humano. A cobra real, encontrada principalmente no Sudeste Asiático, é a maior serpente venenosa do mundo. Seu tamanho pode ultrapassar 5 metros, e ainda assim, sua arma mais letal não é a força, mas o veneno capaz de matar um elefante. Quando se ergue, seu corpo imenso se expande e a cabeça se projeta, revelando o capuz que parece anunciar a chegada da morte. Seu veneno ataca o sistema nervoso, paralisando músculos, bloqueando a respiração e mergulhando a vítima em um silêncio eterno. Mas, por mais assustadora que seja, ela não reina sozinha no trono das sombras. As víboras, espalhadas por vários continentes, carregam em seu corpo robusto presas longas e afiadas, projetadas para injetar doses de veneno devastadoras. Elas não apenas matam, mas fazem a vítima sofrer em agonia. Seus venenos, em grande parte, destroem tecidos, corroendo carne e ossos, transformando a pele em feridas abertas que sangram até o fim. Muitas pessoas que sobrevivem a uma picada de víbora não saem ilesas. Ficam marcadas por amputações, cicatrizes profundas e sequelas que nunca desaparecem. A víbora não é apenas um animal, é a personificação da dor e da morte lenta. Mas talvez a mais aterradora de todas seja a taipan do interior, também conhecida como a cobra mais venenosa do planeta. Seu veneno é tão potente que uma única mordida contém toxinas suficientes para matar dezenas de homens adultos. Ele ataca o sangue e o sistema nervoso ao mesmo tempo, causando convulsões, hemorragias internas e falência múltipla dos órgãos em questão de horas. Encontrada em regiões remotas da Austrália, a taipan parece saída de uma lenda macabra,
uma criatura que a própria natureza moldou para ser perfeita em sua crueldade. Poucos têm a sorte de sobreviver ao seu ataque. Essas serpentes não precisam caçar em alvoroço ou espalhar terror com ruídos ensurdecedores. Elas são pacientes, precisas e mortais. Deslizam em silêncio, esperam o momento certo e, quando atacam, fazem da velocidade sua arma final. A morte que carregam não é apenas física, mas psicológica, o medo ancestral gravado no instinto humano, um pavor que atravessa gerações e que até hoje transforma o simples som de um chocalho ou o vislumbre de uma sombra rastejante em um pesadelo vivo. A cobra é mais do que um animal. É o aviso sombrio de que a morte pode se esconder em qualquer lugar, esperando apenas um passo em falso para se revelar. Nas águas turvas e silenciosas dos rios africanos, esconde-se um predador que carrega em seu corpo a marca da pré-história. O crocodilo do Nilo é mais do que um animal. É uma máquina de matar esculpida pelo tempo. Um sobrevivente dos dias em que monstros dominavam a terra, sua força brutal, sua mordida esmagadora e seu comportamento agressivo o tornam um dos seres mais temidos do planeta. Não há misericórdia em seus olhos frios. Há apenas a promessa da morte para qualquer criatura que ouse se aproximar. Ele é paciente, espreita como uma sombra viva, e quando finalmente ataca, o faz com uma violência tão avassaladora que não deixa espaço para resistência. A mordida do crocodilo do Nilo é a mais poderosa do reino animal, alcançando mais de 2 toneladas de pressão. Imagine ossos se partindo como galhos secos, carne sendo rasgada sem piedade e corpos sendo arrastados para as profundezas da água. Essa criatura não apenas mata, mas transforma o ato da caça em um espetáculo de brutalidade. Suas vítimas são puxadas para um turbilhão de força, giradas em um movimento conhecido como rolo da morte, onde carne e ossos são despedaçados enquanto a presa é sufocada sob a água. Poucos conseguem escapar de sua prisão aquática. A maioria sequer tem tempo de gritar. O que torna o crocodilo do Nilo ainda mais assustador não é apenas sua força, mas seu instinto agressivo. Ao contrário de outros predadores que atacam apenas quando estão com fome, ele mata por território, por instinto, por pura fúria. Humanos que se aproximam de suas margens desconhecem o perigo invisível que se esconde logo abaixo da superfície. Ele pode permanecer imóvel por horas, confundindo-se com troncos de árvores, até que a vítima cometa o erro fatal de entrar em sua área. E então, em um instante, a calma se rompe e a violência explode como um raio vindo das profundezas. Milhares de pessoas perdem a vida todos os anos para essa criatura. Pescadores, aldeões e até exploradores são engolidos pelas águas do Nilo, seus corpos desaparecendo sem deixar vestígios. O crocodilo não é seletivo. Para ele, tanto faz se é uma zebra, um búfalo ou um homem, todos são apenas presas na dança macabra da sobrevivência. É por isso que, em muitas culturas africanas, ele é visto como a encarnação da morte, um guardião sombrio dos rios que nunca se sacia. Sua fome é eterna, seu território é o medo, e seu legado é o silêncio das águas manchadas de sangue. O crocodilo do Nilo é um lembrete vivo de que a natureza não tem compaixão. Ele é o predador supremo das margens, um fantasma de escamas que observa, espera e destrói. Quem cruza seu caminho raramente vive para contar a história. Nas águas turvas ele é rei, e sua coroa não é de ouro, mas de sangue. Ao olhar para sua forma imóvel sob a superfície, lembre-se, aquilo não é apenas um animal, é a personificação da morte em carne e escamas. Um monstro ancestral que continua a reinar nas sombras dos rios, tão implacável quanto no primeiro dia em que surgiu na terra. Hipopótamo, o predador esquecido à primeira vista, ele parece inofensivo, seu corpo volumoso, seus olhos pequenos e sua boca que parece sempre carregar um sorriso preguiçoso, podem enganar qualquer pessoa. Muitos olham para o hipopótamo e o comparam a um animal dócil, quase simpático, como se fosse apenas um gigante bonachão que passa seus dias descansando dentro da água, bocejando sob o sol escaldante da savana africana. Mas a realidade é muito mais sombria. O hipopótamo, cujo nome significa cavalo do rio, é na verdade um dos animais mais letais do planeta. Um monstro silencioso que habita rios e lagos da África, esperando, como um fantasma faminto, o momento certo para atacar. Você pode achar que os grandes assassinos da savana são os leões ou os crocodilos, mas a verdade é que o hipopótamo mata mais seres humanos por ano do que qualquer um deles. Estima-se que mais de 500 pessoas perdem a vida anualmente vítimas desse gigante territorial e imprevisível. Não é à toa que, para muitos povos africanos, o hipopótamo é um ser cercado de lendas e histórias de terror. Ele não é apenas um animal, mas uma criatura que desperta medo e respeito, um verdadeiro espírito sombrio das águas. A fúria dos rios, o hipopótamo vive entre a terra e a água. De dia, prefere permanecer submerso, deixando apenas olhos e narinas expostos,
como se fosse um vigia silencioso. À noite, quando a escuridão cobre a savana, ele sai para se alimentar. Pode percorrer quilômetros em busca de pasto e, nesse momento, qualquer humano que cruzar seu caminho pode se tornar vítima de sua fúria. Diferente de outros predadores, o hipopótamo não ataca para comer. Ele mata por instinto, por defesa, por fúria. Seu corpo pode ultrapassar 4 toneladas. E suas mandíbulas se abrem em um ângulo de quase 180 graus, revelando presas afiadas de meio metro de comprimento. Quando um hipopótamo morde, não há chance de sobrevivência. Sua mordida é capaz de partir um crocodilo ao meio. Agora imagine o que ele pode fazer com um ser humano indefeso, um inimigo inesperado. As mortes causadas por hipopótamos muitas vezes acontecem de forma inesperada. Barcos pequenos, pescadores ou pessoas que tentam atravessar rios são surpreendidas por esse colosso. De repente a água se agita e do nada ele emerge, o bote é virado em segundos e aqueles que caem na água são esmagados, mordidos e despedaçados sem misericórdia. A força de um hipopótamo não é apenas física. Ele é ágil, rápido e consegue correr até 40 km/h em terra firme, o que significa que fugir dele é quase impossível. O que parecia ser um animal lento se revela um verdadeiro demônio em fúria. Muitos guias de safari alertam turistas desavisados: não chegue perto dos hipopótamos. E ainda assim, histórias de tragédias se repetem. Famílias destroçadas, pescadores desaparecidos, viajantes esmagados, tudo porque subestimaram um dos animais mais perigosos que já existiram. O monstro de olhar vazio, se você já olhou nos olhos de um hipopótamo, sabe que existe algo perturbador ali. Seus olhos parecem vazios, frios, como se não houvesse alma. Não há raiva visível, nem compaixão, apenas um silêncio que antecede o ataque. É como se ele fosse movido por uma fúria ancestral. Algo que não pode ser explicado pela lógica humana. Para os antigos povos da África, o hipopótamo era temido tanto quanto o crocodilo. Havia rituais para apaziguar sua fúria, pois acreditava-se que esses gigantes eram guardiões dos rios, capazes de amaldiçoar vilas inteiras. Até hoje, muitos acreditam que cruzar o caminho de um hipopótamo é um presságio de morte. A verdade cruel: enquanto o mundo enaltece leões e tubarões como os grandes predadores, o hipopótamo segue na escuridão, esquecido, mas colecionando vítimas, em silêncio. Ele não caça, não precisa do sangue para sobreviver. E talvez seja isso que o torne ainda mais aterrorizante. Ele mata sem necessidade, mata porque sim. Em regiões remotas, moradores sabem que ao cair da noite é preciso se proteger, trancar portas e evitar os caminhos próximos aos rios. Muitos camponeses já tiveram suas plantações destruídas por hipopótamos famintos, e se tentarem afastá-los, o preço pode ser a própria vida. Esse é o paradoxo do hipopótamo. Um herbívoro assassino, um devorador de capim, mas também um ceifador de vidas. A lenda sombria continua, não há como negar. O hipopótamo é um dos maiores assassinos da natureza. Silencioso, mortal, traiçoeiro. Sua presença é um lembrete de que a natureza não perdoa os desatentos e que a morte pode surgir das águas calmas de um rio em um segundo de descuido. Ele não precisa rugir para espalhar medo, não precisa correr atrás de presas para se alimentar. O simples fato de existir já é o suficiente para deixar sua marca sangrenta na história da humanidade. Então, da próxima vez que você olhar para a imagem de um hipopótamo e achar que é apenas um gigante simpático, lembre-se: atrás daquele olhar vazio se esconde um dos monstros mais cruéis da Terra. O assassino dos rios, o guardião da morte. E talvez em algum lugar da África agora mesmo alguém esteja atravessando um rio, sem imaginar que as águas calmas escondem um predador esquecido pronto para atacar. Pedido sombrio se você ficou preso nessa história sombria sobre o hipopótamo, um dos animais mais perigosos do planeta. Não esqueça, inscreva-se no canal. Aqui revelamos as verdades ocultas da natureza, os segredos que muitos preferem esconder. Sua curiosidade é o que mantém este canal vivo. Mas lembre-se, quanto mais você descobre, mais sombrio o mundo se torna. À primeira vista, o elefante parece um símbolo de calma e sabedoria. Seus movimentos lentos, sua postura imponente e até a forma como se relaciona em bandos passam a sensação de paz. Porém, por trás dessa imagem majestosa, esconde-se um gigante capaz de se transformar em uma força de destruição absoluta. O elefante, quando irritado, é um dos animais mais perigosos do mundo. Sua força é descomunal. Toneladas de músculos concentrados em um corpo que pode esmagar qualquer coisa em seu caminho. E quando o instinto de raiva desperta, nada é capaz de detê-lo. É nesse momento que o animal, antes sereno, se transforma em um verdadeiro pesadelo vivo. Ao contrário de outros predadores que atacam apenas por fome, o elefante age movido por emoções intensas. Ele pode destruir vilarejos inteiros, virar carros de cabeça para baixo e matar humanos com uma facilidade assustadora. Em regiões da África e da Ásia, relatos sombrios descrevem elefantes atacando plantações, casas e até aldeias, deixando atrás de si um rastro de corpos e destruição. Uma tromba,
Com centenas de quilos de força, é suficiente para arremessar uma pessoa ao chão, como se fosse um boneco de pano. E quando ele pisa, não há escapatória. Ossos se partem, carne é esmagada e a morte se torna inevitável. O mais assustador é que esses gigantes não atacam apenas por instinto territorial. Muitos estudos apontam que os elefantes podem guardar rancor, lembrando-se de maus tratos sofridos por humanos, e anos depois, retornando para se vingar. Há registros de elefantes que destruíram aldeias inteiras porque caçadores haviam matado membros de seu bando. Essa capacidade de memória e emoção torna seus ataques ainda mais aterrorizantes. Não se trata de um animal agindo apenas por natureza selvagem, mas de uma criatura consciente de sua dor e movida pela fúria. Estima-se que centenas de pessoas morram todos os anos vítimas de ataques de elefantes. Em safaris, em vilarejos ou em encontros inesperados, basta um segundo para que a calma se transforme em caos. Os olhos escuros antes pacíficos brilham de raiva, as trombetas ecoam como gritos de guerra, e o avanço pesado soa como tambores da morte se aproximando. O que antes era símbolo de serenidade agora é a encarnação da destruição. O elefante, o gigante sagrado de tantas culturas, mostra ao mundo que mesmo a mais imponente das criaturas pode se tornar o mais brutal dos assassinos,